Continuando o vídeo, nós vamos falar agora sobre o RAG, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, o RAG, onde é que ele aparece? Aqui na Lei Complementar 141 de 2012, a gente fala que Aqui tem no artigo 31, ele fala que os órgãos gestores da saúde, né, darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, né, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade, com ênfase ao que se refere, né? Aí um deles é o relatório de gestão do SUS, tá? E a avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no respectivo âmbito da federação. Então, o que ele quer resumir aqui é o seguinte, que os relatórios de prestação de contas da saúde, tanto o RDQA quanto o RAG, eles serão apresentados nos meios eletrônicos de acesso público, tá? Então, e a respectiva avaliação pelo Conselho de Saúde. Então, a gente tem um vídeo que fala sobre como é que eu busco essas informações de acesso público, tá? Nesse vídeo, dentro da tela inicial do DigiSUS, né, você tem um item chamado acesso público. Então, assista ao vídeo do acesso público do DGMP, né, para entender, né, entender como é que isso aparece, como é que funciona, né? São vários campos lá que você você tem acesso, e um deles é sobre os documentos, né, dos instrumentos, tá? E a respectiva avaliação, no caso, as resoluções do Conselho. Então, na lei complementar, ainda na mesma lei complementar, a gente tem aqui, no artigo 36, parágrafo 1º, falando da periodicidade que o gestor deverá encaminhar o RAG, né, para o conselho emitir um parecer conclusivo, tá? Então, até 30 de março do ano seguinte, o gestor ele encaminha esse RAG para o conselho, ok? Na portaria de consolidação, número 1 de 2017, ele fala aqui sobre o instrumento do relatório de gestão, que né? Então, para elaboração anual, que permite o gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS, né? Então, a gente vai entender, então, que o RAG é um instrumento de comparação com a PAS. Então, aquilo que eu planejei na saúde para aquele ano, eu vou dizer o que foi executado daquele planejamento através da RAG, tá? E eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao plano de saúde. Então, no relatório de gestão contemplará os itens diretrizes, objetivos e indicadores do plano, metas da PAS, né, previstas e executadas, análise da execução orçamentária, tá? E as recomendações necessárias, incluindo os eventuais redirecionamentos do plano de saúde. Ele fala aqui também outros itens que vão constar no relatório de gestão. Então, além daqueles itens que a gente observou mínimos obrigatórios, que devem constar no RDQA, nós temos ainda outros itens que vão constar no RAG, tá? No DigiSUS, a gente vai observar, tanto no RDQA e no RAG, todos esses itens, tanto aqueles abrangidos pelo RDQA, como aqueles abrangidos pelo RAG, tá? Então, todos esses itens também vão constar lá, quer dizer, não todos no RDQA, né? Por exemplo, a análise da execução orçamentária, né, consta até o período do RDQA, mas não de todo o orçamento, todo o ano, né? Metas previstas da PAS vai constar, o DOMINO vai constar, tá? As recomendações necessárias do plano, somente no RAG, tá? Então, nem todos os itens são idênticos, tá bom? Mas boa parte deles, os dois possuem, tá? E o RAG vai contemplar todos os itens obrigatórios lá do RDQA, ele já inclui também esses, né? Além deles, ele inclui aqueles outros do RDQA, tá? Na portaria de consolidação, número 1 de 2017,
ele fala novamente sobre o prazo, né? Ele reforça aquilo que a gente viu na lei complementar 141, tá? Que o RAG deverá ser encaminhado ao Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte para emitir um parecer, ok? Então, como é que funciona o RAG? Então, a gente tem um cronograma de envio ao Conselho, tá? Então, ele tem um prazo até de 30 de março, o gestor, todos os anos, tem que encaminhar o RAG para o Conselho de Saúde. Novamente, nós não temos um prazo de aprovação desse RAG, tá? A legislação só fala sobre o prazo de envio, mas não menciona um prazo de aprovação pelo conselho, tá? Mas, novamente, a gente reforça que dentro do que o conselho deverá observar o princípio de razoabilidade, né, e proporcionalidade, quando for analisar esse instrumento. Então, ele não pode demorar também eternamente para avaliar esse instrumento, tá? Então, a gente pede para ter um cuidado aqui. Dentro do sistema de Jesus, o gestor da saúde, ele, o secretário, no caso, encaminha o RAG para o conselho, e o conselho ele vai poder fazer, ele pode aprovar essa RAG, aprovar com ressalvas essa RAG, reprovar ou retornar para ajuste. Então, existem 4 itens que o Conselho de Saúde, dentro do DigiSUS, ele pode fazer em relação ao RAG. Você veja que é diferente do RDQA. Então, o RDQA ou ele avalia ou ele retorna para ajustes, para alguma correção. No RAG, não. Ou ele aprova com ressalvas, ou ele reprova ou retorna para ajuste. Então, ele tem 4 possibilidades, tá? E resumão, então, do RAG. Então, o RAG é um instrumento de gestão utilizado para a comprovação da aplicação dos recursos, apresentando os resultados alcançados com a execução da PAS, tá? Então, lembra que a gente falou? É a comprovação da aplicação dos recursos. Então, nele, a gente tem, né, a demonstração da despesa ocorrida dentro daquele programa, dentro daquela política de saúde. Se eu não coloco esse programa de saúde novo dentro do plano de saúde, ele não vai ser puxado pela PAS, ele não vai aparecer no instrumento da PAS, e lá no RAG eu tenho que declarar o recurso que eu utilizei, né? E que se eu não coloco dentro do plano e da PAS, eu não tenho como declarar uma coisa que nem sequer apareceu, né, no planejamento da saúde. E como a gente já viu na parte de orientações introdutórias, né, orientações gerais que a gente falou sobre essa questão, né, sobre essa questão dos instrumentos da prestação de contas na saúde, das despesas, da comprovação das despesas, né, é vedada a utilização de recursos financeiros que não apareçam no plano de saúde na PAS, tá? Então, atenção, bastante atenção a isso. Demonstra as metas previstas e executadas da PAS. Então, assim, a PAS coloca assim, nossa, eu tenho essa meta aqui para fazer esse ano. Então, ele diz aquilo que foi alcançado, aquilo que não foi alcançado. Então, demonstra os resultados alcançados, financeiros e não financeiros. Análise da execução orçamentária pelo gestor, no DigiSUS. O que quer dizer isso daí? O gestor ele vai fazer uma análise do orçamento. O que ele executou naquele período, né? Ele vai fazer uma análise dessa execução. Então, além dos dados financeiros brutos, ele vai falar um pouco sobre essa execução financeira, tá? Análise da execução do plano de saúde no DigiSUS. Essa aqui, ó, são itens que aparecem lá no DigiSUS, né? Análise da execução do plano de saúde. Então, ele vai falar até que ponto ele está conseguindo cumprir ou não o plano de saúde, que é de 4 anos, né? Elaborado pelo gestor todo ano, prazo de envio pelo gestor até 30 de março. E quando o conselho não está de acordo, deve orientar os ajustes necessários com as observações descritas na plataforma de GISUS. Aqui é um item que a gente detalha, a gente reforça, né? Que é bem importante, mas muito importante. O que acontece? Quando o Conselho de Saúde ele for retornar, né? Ou ele não for aprovar, ou ainda aprova com ressalvas, um RAG, ele tem que justificar suas ações.
E ele vai justificar essas ações no campo de análise, né? Ele tem todo um campo de análise ao longo lá no sistema do DGSUS, DGMP, a gente vai falar desses campos. Ele tem todo um campo de análise de item por item, em que o conselho vai justificar, né, ele vai colocar as suas observações, suas considerações, e também aí tem um outro item, que é o item 11, análise e considerações, que é só para o conselho colocar todas as suas considerações ali, todas as suas análises, todas as considerações de modo geral, né, sobre aquele instrumento. Então, a gente orienta que, quando o conselho não estiver de acordo com o gestor, que o que o gestor colocou no RAG, ele tem que colocar, tem que descrever isso, ele tem que justificar, motivar isso daí, tá? Então, não só simplesmente reprovar o instrumento, devolver o instrumento, né? Sem justificativa, sem considerações, sem análise, tá? Então, a gente reforça isso. Que esses campos de análise é para serem bastante utilizados, né? Tanto pelo gestor quanto pelo conselho, principalmente pelo conselho, né? Ele colocar lá todas as suas observações, todas as suas ponderações, tá? Né? Aqui a gente coloca aqui que o DGMP deve ser obrigatoriamente utilizado, né, pelos estados, distritos federais e municípios para a elaboração do RDQA e do RAG, tá? Então, aqui o DGMP é o sistema de GESUS, ele é de uso obrigatório. Então, tanto o gestor quanto conselhos, eles deverão utilizar o sistema de GESUS, tá? Ou o DGMP, que é essa outra sigla também, que é sinônima, tá? Para elaboração de RDQA e RAG. Elaboração por parte do gestor, né? RDQA e RAG. E aqui, ó, deve ser obrigatoriamente envio ao conselho respectivo do RDQA para inclusão da análise do conselho e do RAG para inclusão da análise e do parecer conclusivo do conselho, tá? Então, o uso do sistema de GESUS por parte do gestor e do conselho é previsto legalmente e ele é de uso obrigatório, ok? Agora, a gente vai interromper aqui. Cadê? Volta. Aí agora a gente vai dar continuidade, agora falando dentro do DGMP, item por item, né? Como é que está estruturado, tanto o RDQA quanto o RAI. Como eu falei, as estruturas são muito parecidas, né? São quase idênticas, tá? São quase idênticas. Só muda uma coisinha no RAG, assim, né? Mas a mais, tá? Mas as estruturas são quase idênticas. E também mostrando as diferenças dessas estruturas para o gestor e para o conselho, porque também tem diferenças em relação a isso, tá? Porque, por exemplo, a parte de emissão de parecer não vai aparecer para o gestor, vai aparecer para o conselho, tá? Então, a gente vai mostrar todas essas diferenças dentro do sistema DGMP em relação a esses dois instrumentos nos próximos vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.